Elisa. Olá, boa noite a todos e todas. É uma alegria imensa ter vocês aqui com a gente hoje para a nossa terceira conferência do OAPAR em 2021. Hoje o nosso tema é alienação familiar. Esse é um tema muito legal da gente tratar hoje. É um tema que realmente vai expandir a questão da alienação parental, né? Trazendo a perspectiva da pessoa com deficiência, do idoso, e que podem, né, ser alienados, e também, enfim, da alienação que também é praticado por outros membros da família, não só necessariamente os pais, mas cônjuges, filhos, enfim, acho que a gente vai expandir hoje bem esse tema, e é muito bom contar hoje com a presença da professora Fabiana Barleta e do professor Vitor Almeida. Obrigada pela presença de ambos. Eu vou passar a primeira palavra para a professora Fabiana, que é professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem estágio pós-doutoral pela UFG, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela tem estudos com enfoque no direito civil, com uma perspectiva crítica dos direitos humanos, dos direitos dos idosos e também das pessoas vulneráveis, e a inclusão dessas pessoas. O professor Vitor Almeida é doutor e mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professor adjunto de Direito Civil da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também professor na PUC-Rio. Tem muitos trabalhos também com ênfase no estudo da pessoa com deficiência e tutela de vulneráveis. Hoje a nossa mediadora vai ser a Lilibete, e a gente também conta com a equipe da coxia do APA, que é o Fabrício, a Alessandra e a Ana Carolina, que farão a compilação das perguntas feitas no chat, que a gente vai tratar ao final da nossa conferência. Professora Fabiana, a palavra é sua. Muito obrigada. Agradeço ao APAR, o Observatório da Alienação Parental, na pessoa da doutora Lilibete Azevedo, que me convidou para fazer essa pequena contribuição, já que o assunto é novo até mesmo para mim, é um assunto que tem sido muito discutido, e vou tentar colocar alguma coisa, cumprimentando não só a Lilibete, mas também meu amigo pessoal, o professor Vitor Almeida, os demais advogados, professora Bruna, doutora Ana Carolina, a Sabrina que nos conduz, Fabrício Cavalcante e os demais presentes, a Elisa Cruz, que eu percebi aqui. Agradeço a todos por estarem nos assistindo. Bom, alienação significa afastamento, não é? Alienar é afastar. A alienação parental é comum no caso de crianças e adolescentes, e ela veio prevista numa lei própria, uma lei de 2010, que pune aquele que afasta a criança de um dos seus genitores. Pode ser feita pelo pai, pela mãe, por tios, por avós, e tem o intuito de afastar a criança e o adolescente de um dos genitores, criando uma mentira na cabeça dela, uma verdadeira lavagem cerebral, o que a gente conhece hoje em dia como não só lavagem cerebral, o nome que tem sido muito usado, um discurso que não tem a ver com a realidade, fazendo com que essa pessoa queira ficar longe da pessoa que, na verdade, ela deveria amar, que é importante para o desenvolvimento da personalidade dela, justamente por ela acreditar em mentiras que lhe são contadas e criar a partir dessas mentiras que lhe são contadas. Então, a alienação parental, que o professor Vitor vai falar sobre ela melhor do que eu, é um abuso psicológico contra a criança e o adolescente, principalmente, porque a lei foi feita para proteger pais e mães de crianças e adolescentes que, por meio de outros parentes, são alijados do acompanhamento de seus filhos, da presença de seus filhos, por essa criação mentirosa de situações que não existiram e que muitas vezes envolvem até mesmo abusos sexuais por parte daquele genitor que jamais pretendia fazer uma coisa dessas com o filho e que é alvo dessa mentira, dessa calúnia, fazendo com que o filho sinta ansiedade,
medo, rejeição, uma série de sentimentos que constituem a chamada síndrome da alienação parental. Então, a gente vai ouvir, principalmente, o professor Vitor falar de coisas que nós temos vivido, como tentativas de se revogar a lei de alienação parental, que o Observatório da Alienação Parental é contra, porque a lei de alienação parental ela é um método, ela é um instrumento muito importante para manter a qualidade psicológica da vida, não só dos pais, daquele que não é o alienador, mas principalmente da criança, haja vista que a lei da criança e do adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem em vista preservar o seu melhor interesse, que significa dar prioridade de atendimento à criança e ao adolescente e uma proteção integral. Então, eu agradeço o fato de eu ter podido introduzir o assunto e voltarei para falar um pouco mais, como a doutora Lilibete me propôs, sobre a questão do idoso, mas passo a palavra para o meu amigo Vitor, que acho que vai contribuir bastante, é um conhecedor da matéria. Obrigada, Fabiana. Vou passar a palavra direto para o Vitor, e aí depois a gente faz esse bate-bola. Boa noite a todas e a todos. Antes de mais nada, gostaria de registrar minha imensa alegria de, mais uma vez, participar de um evento do OAPAR, em homenagem aí, né, à Bruna. Agradecer, mais uma vez, reiterar o meu agradecimento pelo convite, né, que foi feito através da Lilibete, e, na verdade, render aqui minhas homenagens a todos os envolvidos, né, no Observatório. Assim, é um trabalho, né, intenso, voluntário de vocês, e que tem sido muito bonito na defesa da lei da alienação parental e também, né, nas suas repercussões, né, para além da sua aplicação em crianças e adolescentes. É exatamente esse o nosso papel aqui hoje, eu e da minha querida amiga Fabiana Barleta, pensar e refletir sobre a aplicação, né, dessa lei também para outros sujeitos vulneráveis, né? E aí, dentro desse início da minha fala, acho que é importante perceber que é exatamente a vulnerabilidade que une, né, os possíveis sujeitos que serão, aspas, beneficiados pela lei, mas também é essa vulnerabilidade que intensifica e fragiliza cada vez mais os laços familiares de famílias que vivem situações dramáticas ou que estão numa situação de extrema fragilidade. O que eu quero dizer com isso? Tanto crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento nos termos do Estatuto da Criança e Adolescente, como também os seus pais, que vivem situações aí de amores despedaçados, de frustrações nas suas relações amorosas, também se encontram em situações tais que é a vulnerabilidade que, a rigor, acaba unindo e distanciando, intensificando cada vez mais todos esses atores dentro dessa dinâmica familiar, que, portanto, já se encontra, né, numa situação bastante delicada. Dentro da própria fala da professora Fabiana Barleta, apesar de eu também tecer algumas considerações sobre a questão do idoso, eu vou me ater, portanto, principalmente na maior parte da minha apresentação, em relação à pessoa com deficiência, exatamente para que a gente possa fazer alguma divisão aqui em relação aos temas, mas, em contrapartida, é inevitável que, em alguns momentos, eu também mencione a pessoa do idoso, por duas razões, né? Os temas aqui eles são bem próximos, né? São estatutos protetivos da última década que tutelam, né, pessoas vulneráveis, mas também porque muitas pessoas com deficiência, sobretudo aquelas em situação de curatela, são pessoas idosas. Então, inevitavelmente, em algumas passagens, os temas acabam se entrelaçando, o que é inevitável. Então, desde já peço eventual desculpa à professora Fabiana se eu eventualmente avançar um pouquinho no terreno dela, mas tentarei me conter aqui a questão da alienação das pessoas com deficiência, da alienação familiar das pessoas com deficiência. Bom, o primeiro ponto que é importante destacar é que o Estatuto da Pessoa com Deficiência foi pródigo ao afirmar em diversas passagens
os direitos inerentes a uma vida familiar livre de discriminações e igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Então, dentro dessa linha, o EPD ele é completamente embebido pelas próprias diretrizes que foram emanadas pela Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que no Brasil foi internalizada com status de emenda constitucional, seguindo os termos do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, o que é uma novidade sem precedentes no Brasil, já que essa convenção, portanto, ultrapassa todas as discussões anteriores sobre eventual status que convenções internacionais que versem sobre direitos humanos quando ingressam no ordenamento jurídico brasileiro e, portanto, tanto materialmente quanto formalmente, essa convenção pioneiramente passa a ter status de emenda constitucional no Brasil. A própria Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela afirma que a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e que, portanto, as pessoas com deficiência têm, sim, o direito de receber a proteção da sociedade e do Estado, sobretudo para assegurar a convivência familiar. Ainda determina que, logo no seu preâmbulo, que as pessoas com deficiência e seus familiares devem receber também proteção e assistência necessárias para tornar as famílias capazes de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. Veja que esse item do preâmbulo, na verdade, se coaduna, né, em grande medida com a própria função que hoje as famílias desempenham dentro do direito brasileiro, ou seja, a instrumentalização das instituições familiares, não somente uma proteção do Estado abstrata, mas que evidencia, na verdade, a proteção dos seus membros, né? Sobretudo, a família merece proteção enquanto seus membros, né, dentro das suas vulnerabilidades, são, de fato, protegidas, encontra eco dentro dessa dimensão plural, protetiva, mas também promocional que a própria CDPD nos revela. Ou seja, cabe, portanto, também ao Estado e à sociedade promover vínculos familiares fortalecidos e também proteger e dar assistência necessária tanto às pessoas com deficiência quanto aos demais familiares que integram aquele núcleo familiar, para que as pessoas com deficiência possam desenvolver livremente suas habilidades e suas potencialidades. A relevância, portanto, que o núcleo familiar encontra na formação da personalidade, em especial de pessoas vulneráveis, sejam pessoas com deficiência ou idosos, encontra especial significado dentro da questão da alienação familiar. Primeiro, porque uma família fortalecida com a assistência necessária, na verdade, contribui para o exercício da capacidade em igualdade de oportunidade dessas pessoas e também para encontrar pleno amparo no movimento de inclusão social desse grupo, né, ou desses grupos, né, mas aqui em especial a pessoa com deficiência, que historicamente sempre foi estigmatizado, marginalizado, né, o que é também amparado, portanto, tanto pelas linhas convencionais, constitucionais, mas também do próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. É ainda importante mencionar, e aí dentro dessa linha me parece salutar, né, que é muito tênue a linha entre a preservação da autonomia e a atenção às vulnerabilidades da pessoa com deficiência, ou seja, é bastante delicada essa linha divisória em que o EPD, na verdade, ao mesmo tempo, promove a liberdade das pessoas com deficiência para constituir sua própria família, né, para escolher seus arranjos familiares, para ter autonomia dentro dos seus núcleos familiares, mas, por outro lado, né, sem sombra de dúvida, também traz aí uma preocupação bastante intensa com o sopesamento que é necessário, porque traz, em algumas situações, alguns ares intrincados de que também é necessário proteger essas pessoas com deficiência dentro dos seus núcleos familiares. Tal constatação, né, desse necessário balanceamento entre autonomia e atenção à vulnerabilidade das pessoas com deficiência dentro dos núcleos familiares acaba sendo reforçado com a preocupação do legislador infraconstitucional brasileiro, do EPD, que foi deliberada no sentido de visando a plena inclusão social e a cidadania dessas pessoas, também reforçar o reconhecimento da sua plena capacidade civil em diversos aspectos, mas notadamente no campo da vida familiar.
alguns autores, em especial, inclusive, no próprio Comentários ao EPD, à Luz da Constituição, que eu e a professora Heloísa Helena Barbosa, que ainda vou mencionar aqui, tivemos a oportunidade de registrar. O artigo 6º, ele tem especial importância na medida em que seus incisos, para além de uma técnica legislativa que aparentemente seria desnecessária, já que o CAPT é bastante claro ao reconhecer a plena capacidade das pessoas com deficiência, teve atenção especial em fortalecer expressamente o exercício dos direitos existenciais, notadamente aqueles vinculados à vida familiar. Vejam, portanto, que o artigo 6º revela de forma bastante nítida essa preocupação do legislador ao expressar que casar-se, constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso às informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, bem como conservar a fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito à família, numa expressão bem ampla que o legislador infraconstitucional quis aí utilizar, e também a convivência familiar e comunitária, além de também afirmar o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, foram aí exemplos de reforço de situações existenciais que, na maior parte das vezes, as pessoas com deficiência sempre foram alijadas do seu exercício, mas em especial daquelas questões afetas à própria formação e constituição da família. É importante mencionar isso desde já, exatamente porque isso é a base, né, aliado, logicamente, ao direito constitucional, né, de base constitucional da convivência familiar, mas é a base que descortina o espírito protetivo do Estatuto, não somente em assegurar que as pessoas com deficiência possam livremente escolher o arranjo familiar de acordo com as suas preferências e desejos, seja em situação de conjugalidade ou não. Mas, para além disso, né, também revela que é plenamente possível, né, a partir do manto protetivo, seja do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas também do Estatuto do Idoso, que é salutar, né, em grande medida é salutar a nossa reflexão sobre o alcance, sobre a extensão, né, da Lei 12.318 de 2010, a conhecida Lei da Alienação Parental, hoje, né, objeto de fortes bombardeios, né, inclusive que pugnam pela sua revogação, mas que também é possível essa reflexão sobre a extensão da sua aplicação para outros sujeitos vulneráveis no ambiente familiar, que também sofrem, e todos aqui, né, já devem ter tido alguma notícia, algum caso em que atuaram, mas que também sofrem um processo de afastamento induzido ou provocado pelos demais parentes. Normalmente por situações em que se verifica um pleno descaso ou mesmo uma violação bastante patente do dever de cuidado, né? Mas, por outro lado, também por questões puramente argentárias. É bastante comum, principalmente pessoas idosas ou pessoas com deficiência, submetidas à curatela ou não, também possam sofrer situações de afastamento, alijamento das relações, né, das demais relações familiares, exatamente por questões puramente econômicas, né? Então, salutar essa reflexão exatamente para que a gente possa refletir sobre de que maneira é possível também, à luz da Lei da Alienação Parental, né, tratar sobre o combate a esses atos que interferem, na verdade, na formação psicológica da criança ou do adolescente, mas que também podem interferir, e aí não mais na formação psicológica, mas que também podem interferir né, no próprio... né, na personalidade, né, no estado psicológico de pessoas idosas ou pessoas com deficiência, né? Dentro dessa lógica, tem uma frase que eu gosto bastante, que foi uma frase que eu me deparei numa trilogia chamada Trilogia do Adeus, do João Anzanello Carrascosa, que é um livro em que um pai escreve para sua filha, em que ele fala que as pessoas velhas, as cicatrizes, elas tardavam a curar, né? Então, a ferida para os velhos, tudo para os velhos é mais devagar, né? Inclusive, a ferida, ela tarda muito mais para ser curada. Então, é um pouco dentro dessa lógica em que a alienação familiar
ela provoca, né, em pessoas idosas ou pessoas com deficiência já idosas, uma dificuldade maior de conseguir, de alguma maneira, né, recuperar ou resgatar a sua dignidade, uma vez que elas possam sofrer esses processos de alienação, que é, né, o grande mote para que a gente possa defender, né, e combater esses processos, esse fenômeno de alienação familiar, que viola o direito fundamental à convivência familiar, mas a própria dignidade do sujeito alienado, né? Porque afeta vínculos afetivos que foram formados ao longo da vida e que, por conseguinte, também acaba também, né, violando, ofendendo a sua própria integridade psicofísica. Um caso, portanto, cristalino, no que a própria professora Fabiana Barleta já alertou, de abuso, né, seja abuso do direito aqui, né, relativo aos filhos já adultos ou demais parentes que devem exercer esse dever de cuidado em relação a esses sujeitos vulneráveis, ou seja, ainda a própria, né, questão inerente aos poderes que são concedidos ou ao complexo de situações jurídicas subjetivas que são concedidos aos curadores, né, normalmente parentes, para exercerem dentro de uma perspectiva de resgate da autonomia desse direito, dentro de uma perspectiva de cuidado desse sujeito que tem a sua capacidade restringida, portanto, mas que teve, por força do próprio EPD, os seus direitos, né, ligados a uma vida familiar sadia e harmônica, resguardados, e muitas vezes retirado do âmbito de atuação do curador. Então, a restrição da curatela dentro dos atos patrimoniais e negociais, sem sombra de dúvida, demonstram com bastante clareza, né, que a lógica, a regra hoje é exatamente que o curador não pode interferir dentro dos laços familiares que já foram formados pela pessoa em situação de curatela e nem nos novos laços que podem ser formados, tanto para promover o seu direito à convivência familiar, quanto também comunitária, como o EPD deixa bastante claro. Faço essas primeiras né, observações e acho que é de fato importante mencionar e afirmar a importância, a relevância que o direito à convivência familiar teve, das pessoas com deficiência teve dentro do EPD, seguindo, logicamente, as diretrizes, né, da própria Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, porque ela é exatamente a base para que a gente possa analisar situações que são bem próximas, ou seja, tanto no campo das crianças e dos adolescentes, como também no caso de pessoas com deficiência e pessoas idosas. O que se está aqui a proteger tem o mesmo fundamento, né? O que se protege é exatamente o direito à convivência familiar e a integridade psicofísica de sujeitos vulneráveis, que por causa da situação na qual se encontram, normalmente têm seus direitos violados. Cabe ainda tratar, e aí, como eu mencionava, a curatela, que, na minha visão, o fenômeno da alienação familiar não atinge somente pessoas com deficiência em situação de curatela, ou seja, que têm sua capacidade restringida. Mas, por outro lado, se observa que, em tais situações, a alienação familiar é um fenômeno mais nítido, ou seja, vamos assim dizer, uma situação mais fértil, mais propensa para que esses fenômenos de alienação possam ocorrer. Então, embora eles não sejam restringidos a tais situações, né, porque a vulnerabilidade de pessoas com deficiência, ela em determinados episódios, sobretudo de forte vulnerabilidade social, ela possa ocorrer mesmo sem a existência de uma curatela, sem sombra de dúvida em tais casos que os números são maiores e essas situações são mais nítidas. Mas é preciso reforçar o giro, que eu costumo chamar de giro funcional da curatela, ou seja, deixar para trás, de uma vez por todas, a feição assistencialista, paternalista, que a curatela, até pouco tempo atrás, teve no nosso ordenamento, mas que a gente ainda convive numa prática judicial com ranço dessa feição tradicional da curatela. A curatela, dentro dessa nova perspectiva, ela deixa de ser
um instrumento de proteção, mas no sentido de exclusão da própria pessoa, né, do exercício dos seus direitos humanos fundamentais, em especial aqueles vinculados, né, a questões existenciais, mas passa a ser um instrumento de apoio, deixa de ser um instrumento de substituição da vontade, passa a ser um instrumento de resgate da sua autonomia, né? Deixa de conviver com pessoas declaradas absolutamente incapazes e passa, na verdade, a ter como curatelados pessoas com capacidade restringida ou relativamente incapazes, como alguns também preferem. Dentro dessa linha, se transforma, portanto, num projeto terapêutico, personalizado, individualizado, que busca exatamente preservar o máximo possível a autonomia e a liberdade daquele sujeito. Então, esse giro funcional, ou seja, essa nova vocação, essa nova, né, função que a curatela passa a ter por força, né, do EPD, mas, logicamente, falar de curatela a partir da CDPD é um contrassenso, né? Eu acho que eu conversei com vocês no nosso último encontro. A rigor, a curatela sequer deveria existir no Brasil, né? O que a gente tenta fazer diante de um cenário normativo como o nosso, tentar salvar a curatela, né? Eu tenho falado isso em algumas apresentações, porque nas bases estruturais, a curatela é incompatível com a CDPD. Manter o Instituto da Curatela é completamente incompatível com a CDPD. A gente faz uma releitura, a gente tenta trazer novas luzes para a curatela, a gente tenta, de alguma maneira, falar que a curatela não é mais um instrumento de substituição de vontade, mas é um instrumento de apoio, mas fato é que é um instituto que foi talhado, forjado, montado, né, imemorialmente voltado para a exclusão, voltado para severa restrição de capacidade, né? O ideal mesmo seria, logicamente, a gente ter um novo instrumento, né? Ter sido feito aí, né? Criado pelo legislador um novo instituto, um novo instrumento de apoio às pessoas com deficiência, não somente a tomada de decisão apoiada, que em virtude das inúmeras dúvidas e também de um alcance bem limitado, não dá conta da variedade, da diversidade né, de proteções que são necessárias às pessoas com deficiência, mas ainda assim é o que nós temos no nosso ordenamento hoje. Então, é necessária essa releitura, embora, na minha opinião, a releitura ela é necessária, porém ela, em algum momento, vai ser fadada ao fracasso. Assim, né? Até ordenamentos mais resistentes às transformações por força da CDPD, como Portugal, acabou extinguindo também, né, os institutos da interdição e da inabilitação, né, a partir da lei do maior acompanhado, né, o que talvez o Brasil... a única razão que se explica isso é que o projeto de lei que deu ensejo ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, apesar do Estatuto ter sido aprovado em 2015, promulgado em 2015, é um projeto de lei que é anterior à própria convenção, né? Esse projeto de lei originariamente foi apresentado em 2003, embora ele tenha passado por diversas emendas e por diversas modificações após a internalização da convenção, mas ainda assim é um projeto de lei que nasce lá atrás, né? E em alguns casos emenda nenhuma, né, dá conta de uma transformação tão profunda como a CDPD assim exige. Mas isso é só uma observação que se faz necessária aqui, exatamente para que a gente tenha um esforço constante de releitura dessa curatela, embora a gente tenha dado um passo muito grande com a EPD, né, com o próprio Código de Processo Civil, em alguma medida, né, nesse processo de humanização, de valorização da pessoa curatelada, sem sombra de dúvida, a gente ainda está longe de um modelo ideal de apoio como preconizado, conforme preconizado pela CDPD. E nessa linha, o papel do curador, né, é um papel que, sem sombra de dúvida, nesse processo de funcionalização da curatela, foi profundamente transformado, né? Se, por um lado, a gente passa a ter um curador Hércules, né? Ou seja, são muitos agora os deveres do curador, o curador passa a ter aí uma série de funções, de poderes, né? Um complexo de situações em prol da pessoa né, submetida à curatela. Por outro lado, sem sombra de dúvida, esse processo de funcionalização também evidencia que a curatela hoje deve servir para promover os princípios constitucionais, em especial da dignidade humana e da solidariedade social, mas com o máximo respeito à autonomia dessa pessoa, sobretudo nos aspectos existenciais da vida, o que inclui e é fortalecido pelo legislador infraconstitucional as questões ou os direitos relacionados à vida familiar.
Em todos os casos, portanto, é dever do curador preservar todas as potencialidades afetivas da pessoa incapaz, que devem se manter, portanto, idôneas na medida do possível e ser preservadas. É fundamental ainda que o curador promova o direito à convivência familiar da pessoa com deficiência, com todos os parentes com quem manteve vínculo de afinidade ou afetividade ao longo da construção da sua trajetória, mesmo após o comprometimento psíquico, né, severo, portanto, já que se a gente está falando de curatela, que eu estou falando de casos in extremis, né, de casos extraordinários, excepcionais, mesmo que com comprometimento psíquico, que permitiu, né, a utilização excepcional do recurso à curatela, essa pessoa possa ter aí lapsos de memória, esquecimentos que não lembrem mais os vínculos que teve com determinados parentes. Cabe ainda ao curador, portanto, buscar os apoios apropriados, o tratamento mais adequado, né? Isso está, inclusive, no artigo 758 do Código de Processo Civil, de maneira a buscar o resgate, né? A partir de hoje, do amplo arsenal que nós temos de tratamentos, medicamentos, né? E outras terapias que são possíveis, que tiveram grande desenvolvimento nos últimos anos, da autonomia dessa pessoa curatelada, preservando o seu convívio familiar de forma mais ampla possível, de modo a permitir o desenvolvimento da personalidade e ainda respeitar a sua autonomia existencial que foi afirmada ao longo da vida. Sempre que a gente fala de idoso ou pessoa com deficiência, principalmente falando de pessoa com deficiência, aqui não estou falando de crianças e adolescentes com deficiência, tá? Que seria um estudo específico, mas também necessário. Mas sempre que a gente está falando de pessoas com deficiência, portanto, adultas ou já idosas, tem uma chave fundamental de leitura que se torna necessária e imprescindível. E essa chave de leitura é exatamente a gente compreender que os processos de alienação familiar, ou ainda as hipóteses, né, de abandono afetivo inverso, como a doutrina mais recente vem alertando, não afeta o desenvolvimento, mas afeta a personalidade já formada, né? Volto a frisar que se eventualmente crianças e adolescentes, embora elas fiquem com uma mácula para o resto da vida em virtude da interferência, né, que eventualmente seu genitor ou sua genitora possam ter ao longo da sua infância e da juventude, impedindo a criação de laços sólidos, né, do pai e da mãe com seus filhos, com seus respectivos filhos. Em pessoas com deficiência adultas ou já idosas, a gente está falando, sem sombra de dúvida, de um sofrimento, de uma dor, que nem sempre, a depender do tempo em que elas acontecem, poderão ser recuperadas. Ou seja, sem sombra de dúvida, um dano, na maior parte dos casos, irrecuperáveis. Feridas, portanto, que não poderão ser curadas a tempo. Mesmo com uma intervenção mais célere e mais adequada do Poder Judiciário, mesmo com uma intervenção do sistema judicial, seja porque os processos são morosos, ou seja porque as pessoas não terão mais, em virtude da proximidade da finitude, né, tempo necessário para tentar curar o que essa alienação provocou. Não é incomum, portanto, como eu já mencionava antes, que disputas familiares, seja por motivos econômicos ou puramente egoístas, de descaso mesmo, que a pessoa submetida à curatela acabe sendo afastada dos demais parentes com vínculos mais íntimos e duradouros que foram construídos ao longo do exercício da sua subjetividade, ou seja, do exercício do seu direito existencial de formar vínculos e construir laços, né, principalmente dentro do ambiente familiar. Então, há interferências indevidas em liames que são, né, próximos da relação de parentesco, como com filhos, com netos, com irmãos, e até mesmo, em alguns casos, com cônjuges ou companheiros, que visam, né, em diversas situações, a rigor, algum tipo de proveito econômico ou até mesmo influenciar na formulação de testamento ou ainda disposição de bens em vidas, mediante uma captação dolosa de vontade, que deve ser evitada a todo custo, ou ainda por razões puramente individualistas ou em benefício próprio, né? Às vezes por motivos de brigas familiares, enfim, sem um motivo, né, muito justo ou muito claro, né? A vulnerabilidade, portanto, de determinadas pessoas no ambiente familiar, sejam idosas ou pessoa com deficiência, acaba propiciando a manipulação por terceiros, o que, de alguma forma, impede, enfim, eclipsa, de alguma forma,
a real vontade dessa pessoa vulnerável, né, o que prejudica suas escolhas no ambiente familiar, né? São pessoas que, não raras vezes, pessoas com deficiência submetida à curatela, por exemplo, têm dificuldade, às vezes, de expressar a sua vontade, têm dificuldades de comunicação, né, têm dificuldades de locomoção, o que acaba favorecendo essa manipulação por terceiros, né? E dentro dessa mesma linha também, poderíamos mencionar as pessoas idosas, né? Eu já tive a oportunidade, obviamente, de escrever sobre esse assunto, por isso que eu afirmo com bastante clareza que é indiscutível que não são apenas crianças e adolescentes que sofrem, portanto, interferência na sua formação para repudiar ou prejudicar o vínculo com um dos seus genitores por meio de práticas que são promovidas ou induzidas, né, dentro dessa linha de abuso, né, da própria formação psicológica né, durante a infância e a juventude, mas que tais ações também podem comprometer a personalidade, não mais a formação, de outros sujeitos vulneráveis. Mais uma vez, estou retirando crianças e adolescentes com deficiência da minha fala hoje, tá? Só para que a gente possa trabalhar bem com essas situações. Principalmente porque esses outros sujeitos vulneráveis se encontram fragilizados, sejam por razão de idade avançada, seja por causa dos impedimentos de longo prazo de natureza mental, intelectual, em casos ainda talvez mais restritos de deficiência física ou sensorial, embora sejam casos mais restritos, não há dúvida, também é uma afirmação que eu faço a partir de certas pesquisas, que pessoas com deficiência de natureza mental e intelectual são ainda mais influenciadas ou sofrem ainda mais esse recurso de alienação familiar, o que não impede que também não atinjam pessoas com outros tipos de deficiência, como física e sensorial. Mas digo isso a partir de algumas afirmações. Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, há estudos sérios que dizem que o abuso sexual acontece principalmente com pessoas com deficiência mental e intelectual. Nos Estados Unidos, há estudos que dizem que lá se vive uma epidemia de abuso sexual em face dessas pessoas. Os principais pontos que normalmente são mencionados é dificuldade para realizar a denúncia, ou seja, se as pessoas têm dificuldade de acessar, né, os órgãos públicos para realizar a denúncia. Segundo, a forte dependência emocional, nem vou dizer a financeira, são pessoas que têm medo de denunciar os seus agressores e perder o pouco cuidado que têm, né? Mas perder o cuidado que esses próprios agressores dão, seja no campo da higiene, da alimentação, da moradia, enfim. Então, e tudo isso, na verdade, reforça essa ideia de que as pessoas com deficiência mental e intelectual são as pessoas que mais sofrem possibilidades também de alienação familiar, né? Cabe ainda mencionar, né, que a própria violação do dever de cuidado a quem juridicamente é imputado, né, esse dever, né, e que, portanto, é responsável pelo familiar vulnerável, sem sombra de dúvida, reforça ainda mais, né, a necessidade de constante revisão da curatela, né? Digo isso porque, como, na verdade, quem juridicamente deveria cuidar e promover o melhor interesse da pessoa vulnerável, né, e como a alienação familiar, na verdade, constitui verdadeira violência psicológica e uma violação de direitos fundamentais, né, seja a convivência familiar ou a integridade psicofísica, mais do que cuidar, mais do que impedir a alienação familiar, cabe ao curador, né, com efeito, criar obstáculos, inclusive, né, que outros parentes, outras pessoas possam provocar o fenômeno da alienação parental. Então, se o próprio curador, na verdade, não é o responsável, né, por essa alienação, ele também tem que criar mecanismos para impedir que terceiros, outros parentes, também possam realizar essa alienação, exatamente para que a pessoa com deficiência possa desfrutar dos elos de afetividade familiar que foram construídos ao longo da sua vida, né? O papel do curador, portanto, nos atos de alienação familiar da pessoa com deficiência intelectual ou mental, idosa ou não, submetida à curatela, deve ser verificado com especial rigor, porque o seu papel pode ser não somente exercido, né, vamos dizer assim, essa violação, esse direito à convivência familiar pode ser não somente verificado através de ato comissivo, mas também de ato omissivo, permitindo que terceiros não curadores mais próximos também possam realizar. Acho importante também mencionar isso. Bom, cabe dentro dessa linha, e eu vou já, né, até para respeitar o tempo, me encaminhando aí um pouco para o final,
mencionar o atual reforço em toda a legislação brasileira infraconstitucional, a partir do que determina o parágrafo 8º do 226, de combate à violência intrafamiliar. E quando a gente está no âmbito da alienação familiar, a gente está, obviamente, dentro dessa temática. Então, cabe, sim, ao Estado assegurar assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, né? Criando mecanismos de combate ou para coibir a violência, né? Dentro das relações familiares, né? No Brasil, em especial, nós sabemos que os índices são alarmantes de violência intrafamiliar contra diversos sujeitos vulneráveis, seja por causa da violência em razão da funcionalidade do corpo, as pessoas com deficiência, seja em virtude da violência em virtude, né, em razão da idade, as pessoas idosas ou crianças e adolescentes, né, o ageísmo ou velhofobia, né, demonstram bem isso no Brasil, seja em virtude da desigualdade de gênero, né, a violência contra a mulher, né, só, né, da Lei Maria da Penha para cá, depois que o feminicídio aqui nós passamos a ter um combate mais intenso, mas a violência intrafamiliar, e aqui eu incluo a alienação familiar, é um fenômeno muito complexo, mas que desconhece limites geográficos, desconhece limites sociais, culturais e econômicos, ou seja, atinge a todos, né? Não é um fenômeno que somente atinge famílias de baixa renda, mas, como eu falei, que por motivos argentários pode sim também atingir camadas sociais mais altas da sociedade, ou seja, é um fenômeno extremamente complexo, né? Mas que a gente tem, às vezes, dificuldade de combater porque ele se realiza dentro de um domínio íntimo do lar, né? E nem sempre o combate é possível, porque, em muitos casos, essa violência passa desapercebida, ou, em muitos casos, quem conhece, vizinhos ou pessoas próximas, preferem não interferir dentro dessa prática. Então, isso também é um ponto que, na minha visão, merece a nossa atenção. Bom, há bastante... né, eu não vou aqui, né, até por causa do meu tema, vocês já estão no 3º dia, mas eu não vou falar, logicamente, sobre a lei da alienação parental em si, mas acho que algumas observações finais merecem a nossa atenção, né? Principalmente sobre os atos alienadores e suas sanções, né, que tiveram previsão aí na lei da alienação parental e no que aquilo aplica. Porque se a gente está falando aqui de uma aplicação por extensão, por analogia, ela aplica-se naquilo que couber. Obviamente que muitas das sanções, muitos dos atos alienadores previstos de forma exemplificativa na lei da alienação parental não serão também aplicáveis os casos de pessoa com deficiência submetida à curatela ou não, e também de pessoas idosas, né? Nós temos aqui, apesar do mesmo fundamento, em alguns casos, situações distintas, né? Razão pela qual, mesmo que em alguns atos, ainda que a lei da alienação parental tenha de forma exemplificativa, né, demonstrado, a gente sempre vai ter como base o abuso do direito e, portanto, né, dentro da linha do artigo 187 do Código Civil, encontrar também base legal para combater, né, para poder também aplicar esses demais sujeitos vulneráveis. Então, ainda que a gente tenha alguma dificuldade na lei para fazer essa extensão, e quando eu falei que a determinação constitucional de combate à violência intrafamiliar, acaba que foi uma pena, né? Eu acho que, na verdade, tanto o Estatuto da Pessoa com Deficiência quanto o Estatuto do Idoso não terem previsão específica sobre os atos de alienação. Não seria necessário uma lei especial, mas dispositivos específicos em ambos estatutos já mencionados, né? Então, o termo alienação não aparece nem no EPD, há um silêncio do EPD, como também do Estatuto do Idoso. O que a gente encontra, na verdade, né, o próprio conceito de violência, né? Tanto o EPD quanto o Estatuto do Idoso, na verdade, trouxeram, né, quando fala de violência, fala também em violência psicológica e, portanto, a gente também pode utilizar como base, cumulado com o artigo 187, que fala do abuso do direito de maneira genérica. Então, também nada impede que uma interpretação do EPD, seja à luz da CDPD ou do próprio Estatuto do Idoso, à luz da Constituição, afirmar que o combate à alienação de pessoas com deficiência e pessoas idosas, né, decorre tanto do amplo reconhecimento
em sede constitucional e na legislação infraconstitucional do direito à convivência familiar e da proteção contra qualquer forma de violência, que foi repelida pelo legislador infraconstitucional de maneira veemente em ambos os estatutos, e também que encontra amparo no parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição. EPD e Estatuto do Idoso comungam de valores comuns, né, e perseguem o mesmo viés, né, têm o mesmo viés protetivo, né, além de, em diversas situações, como mencionei bem no início da minha fala, atuarem conjuntamente, porque tem um âmbito de incidência que coincide nos casos de pessoas com deficiência idosas, e principalmente a gente tem um número grande aqui de pessoas com doença neurodegenerativa que aparece já nessa fase mais avançada da vida. É necessário, portanto, uma aplicação conjunta, coordenada, tanto da EPD quanto do Estatuto do Idoso, que, na verdade, só reforçam uma leitura conjunta, né, coordenada, só reforçam a extensão de forma análoga da alienação parental para esses demais sujeitos vulneráveis dentro do espaço familiar. Vejo ainda que, no âmbito de pessoas com deficiência submetidas à curatela, a inclusão pelo EPD do artigo 1775-A do Código Civil, que prevê a possibilidade de curatela compartilhada, principalmente nos casos de curatela compartilhada conjuntivas e não fracionadas, pode constituir importante instrumento de combate à alienação familiar. A nomeação, de 2 ou mais curadores pode, sim, evitar essas práticas alienadoras. Então, a inclusão do artigo 1775-A do Código Civil pode ser um instrumento bastante útil no combate ao fenômeno da alienação desse grupo, tá? Inclusive, podendo se cogitar, nos casos em que não se comporta curatela compartilhada, em que não atende ao melhor interesse das pessoas com deficiência, medidas para assegurar a convivência, como, por exemplo, eventualmente um regime de visitação, né, ou de convivência que pode ser fixado para o filho que não é curador, para os demais parentes que não foram nomeados curadores. Então, nada impede que também a gente possa utilizar tal recurso para tentar evitar práticas de alienação, se há indícios no processo, obviamente, de algum filho ou de algum parente que não consegue visitar seu pai ou sua mãe submetida à curatela ou outro parente, né? Seria também uma boa medida de combate ao fenômeno da alienação. Ainda, né, e aí dentro dessa linha, não somente as pessoas com deficiência, idosas ou não, elas também podem ser, em determinadas situações, facilmente manipuladas por terceiros, e aí não somente parentes, né, mas enfermeiros, cuidadores, pessoas que tenham certa autoridade sobre essa pessoa com deficiência em função do cuidado e da dependência que tais relações geram, né? Então, nesses casos, né, em que a pessoa com deficiência estiver em situação de risco, sobretudo, né, suscetíveis, portanto, à alienação, mais facilmente à alienação por parte de terceiros não parentes, né, e não for caso de curatela, o próprio EPD, no artigo 10, o considera especialmente vulnerável, devendo o poder público adotar medidas de segurança, medidas de proteção. Ministério Público e Defensoria Pública também, na minha opinião, na função de custos vulneráveis, têm sim o dever de atuar em prol dessas pessoas, de modo a evitar qualquer forma de violência, inclusive a psicológica, como a gente está tratando aqui, que é o caso de alienação familiar. Um ponto final, né? E aí já acho que já passei um pouquinho do tempo, né? Eu ia até tratar com vocês lá das sanções possíveis, mas ainda que de maneira bem paulatina, assim, na minha pesquisa eu já encontrei 2 julgados interessantes sobre a aplicação da lei da alienação parental, né? Principalmente um julgado que me parece interessante, que é do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que acabou entendendo pela condenação a título de danos morais por atos análogos à alienação parental em razão do estado de vulnerabilidade e doença da genitora, porque uma das irmãs acabou sendo afastada da outra do convívio com a mãe sem autorização judicial. E por que esse julgado para mim é interessante? Ele encontra, na verdade, uma possibilidade de saída. Na medida em que eu não consigo, por exemplo, fazer inversão da guarda, na medida em que eu não vou conseguir, em alguns casos, colocar uma curatela compartilhada, porque não atende ao melhor interesse daquela pessoa, o dano moral é um instrumento, né, é responsabilidade civil dentro da sua função residual, por assim dizer, né,
dizia o Stefano Rodotà numa entrevista antiga à RTDC, que é a campanha de alerta do direito. Então, em muitos casos, quando a gente não há ainda mecanismos ou medidas úteis e eficazes de combate, como me parece que a gente está começando a refletir sobre a alienação parental ainda, né, de maneira embrionária, ainda estamos engatinhando, que o dano moral pode, né, a indenização por danos morais, a compensação por danos morais pode ser uma saída útil quando eu não consigo aplicar outras sanções previstas na lei da alienação parental por impossibilidade mesmo, né, em virtude dela ter sido pensada, formatada para crianças e adolescentes. Então, quando não for dentro dessa linha, me parece que o dano moral pode ser uma saída, embora não seja a melhor saída, né? Embora que eu acredite que seja um remédio excepcional, né? Mas que acaba sendo viável dentro do atual instrumental legal que nós temos, né? Então, é preciso, portanto, né, dentro dessa linha, né, na verdade, reforçar mesmo, né, uma leitura sistemática, seja do Estatuto do Idoso, do próprio APD, à luz da legalidade constitucional, seja dos princípios constitucionais, em especial quando tiver pessoa com deficiência, da própria Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, para que a gente possa combater de maneira árdua todas as práticas de alienação de pessoas vulneráveis, como pessoas idosas ou com deficiência, uma vez que o direito à convivência familiar, a proteção à integridade psicofísica e a coibição de qualquer forma de violência, sobretudo aqui a psicológica, e quando essas pessoas estiverem em situação de risco, também aplicar, ainda que de forma extensiva, naquilo que couber a Lei 12.318, a Lei da Alienação Parental. Esses eram exatamente os pontos que eu queria alertar aqui, mesmo já passando um pouquinho do tempo, mas peço desculpas e devolvo a palavra, não sei se para a Sabrina ou para a Lilibete, mas devolvo a palavra agradecendo mais uma vez o convite. Vitor, muito, muito obrigada. É sempre um prazer te ouvir, é sempre muito bom estar aqui com você, Fabiana também, né? Eu ouvi recentemente a Andréa Min, e ela falou, ela trouxe uma reflexão bem importante que eu trago para vocês. As leis são feitas, mas é muito difícil a lei entranhar, né? Porque existe uma cultura dominante, né? Então, você demora anos justamente para fazer aquela lei ser efetiva dentro de uma sociedade. E, infelizmente, a gente no Brasil ainda tem uma cultura de abandono do idoso, né? O idoso, ele é invisível, o idoso, ele não é visto como uma pessoa que merece proteção e que a dignidade dela tem que ser respeitada, né? Basta você entrar no metrô às 6 horas da noite que vão ter diversas pessoas sentadas no lugar de idoso. Isso vai acontecer também no metrô, no ônibus e diversas outras situações, né? Já ouvi recentemente, cara, é um absurdo o idoso vir às 6 horas no mercado. Não deveria vir às 6 horas no mercado, porque são as pessoas que estão voltando do trabalho, quer dizer, o idoso tem horário, então, para ir no mercado. Então, assim, efetivamente, a gente ainda vê o idoso muito, muito marginalizado. Então, você tem uma Constituição Federal, você tem um Estatuto do Idoso, você tem um EPD, e, infelizmente, a gente não tem ainda políticas nem públicas nem privadas de proteção desse idoso. Só que a gente vê esse idoso sendo violentado todos os dias, né? Não só por conta da violência doméstica, de violências intrafamiliares, também de abuso sexual, também de violência psicológica, e, na prática, são poucas as pessoas que nos procuram, pelo menos dos escritórios privados, para fazer alguma coisa além de uma curatela, ou além de uma alienação familiar, que envolve uma convivência avoenga, por exemplo, né? Porque eu acho que na alienação familiar a gente tem duas óticas aqui. Nós temos uma ótica em que você tem a criança e o idoso, em termos de convivência, e a gente também tem uma outra ótica, que é o idoso com a convivência com seus filhos mais velhos ou parentes mais próximos. Então, você tem dois aspectos aí, né? Eu acredito que na situação em que você tem um idoso que tem uma convivência com os seus filhos ou com os seus parentes, e que é uma pessoa que já pode, né, já ter uma capacidade reduzida, ter um curador,
você tem um EPD que pode ajudar, de repente, de maneira mais efetiva, e, de repente, nessa outra situação, às vezes, você pode usar a lei de alienação parental, justamente porque tem uma criança envolvida, então você tem mais possibilidade de aplicar as medidas do artigo 6º. Mas, infelizmente, a gente ainda está muito no limbo, e eu acho que essa construção sistemática de todos esses institutos que o Vitor falou, de Constituição, Código Civil, Estatuto do Idoso, EPD, inclusive o ECA, eles são fundamentais para a gente tratar, né, de forma mais técnica a alienação familiar, né? Eu queria, só antes de abrir para as perguntas, passar então a palavra para a Fabiana, só para ela poder falar um pouquinho dessa questão da vulnerabilidade do idoso, né, a ótica realmente do idoso, quais são as práticas de política de proteção que ela entende, né, que poderiam ser utilizadas, né, para a gente poder, de repente, buscar combater a alienação familiar, e depois eu vou abrir para as perguntas e para o debate. Boa noite a todos, então. Muito obrigada, Lilibete, pelo convite. Mais uma vez, boa noite a todos que nos assistem. Queria dar uma boa noite especial para o Igor Guindani, que é meu orientado no mestrado do programa de pós-graduação da UFRJ e que estuda justamente a multiparentalidade. É bom que ele esteja aqui ouvindo essa preleção muito bonita do professor Vitor, principalmente sobre a curatela e sobre o direito das pessoas com deficiência e os seus pormenores, Lilibete, sobre a questão do idoso. Como nós não dividimos, eu e meu amigo Vitor, as falas, mas eu achei, inclusive, que ele fosse falar sobre criança, mas ele falou muito bem sobre idoso, eu vou colocar algumas coisas num nível mais prático, mais pragmático, para tentar falar alguma coisa diferente diante de tudo tão bem colocado que já foi falado por ele e também por você, Lilibete. A alienação do idoso nessas relações familiares acontece por coisas que nós já podemos imaginar, como retirar o celular de um idoso, não passar a ligação de um telefone convencional, impedir que a pessoa faça uso de e-mail, de rede social, para que ela fique totalmente alijada. Então, quer dizer, existe um cenário que é moldado pela figura do alienador, e esse alienador, como já disse meu amigo Vitor, pode ser um parente, pode ser o irmão do idoso, pode ser o filho, a filha do idoso, mas pode ser também o cuidador, a pessoa que deveria ter cuidados para com o idoso, que simplesmente o alija, o retira da convivência com aqueles com os quais ele tem vínculo psicológico e o faz crer, o pior é isso, o faz crer, faz esse idoso crer, faz esse idoso ficar convencido de que a distância é o que há de melhor para esse próprio idoso, justamente porque aqueles parentes que gostam realmente dele, que se preocupam realmente com ele, que querem ampará-lo na forma do que preceitua a Constituição da República de 88, na verdade, não querem. Então, é uma mentira muito grande, uma mentira que causa prejuízos psicológicos a uma pessoa que está no fim da vida e que tem reservas diminuídas, como foi dito, a criança deve ser muito preservada porque ela está em desenvolvimento, mas o idoso está em momento de perda de toda a ordem, em perdas fisiológicas, em perdas mentais, e ter mais essa perda psicológica justamente das pessoas que lhe são mais caras, se decepcionando com essas pessoas por conta de manipulação, é assaz malvado por parte de quem pratica a alienação familiar, vamos dizer assim, já que nesse momento nem eu, nem o Vitor falamos propriamente da alienação de crianças e adolescentes, que é a base da lei da alienação parental. E aí, mais uma vez, frisar
como é importante, embora não exista no Estatuto do Idoso a figura da alienação parental, buscarmos dentro dessa lei de alienação parental a analogia e percebermos que, diante de situações tão próximas que visam afastar a pessoa alienada do seu parente que ama, do seu parente próximo, se tenham medidas, né, para tentar conter, porque depois dizer que houve abuso, depois dizer que houve atentado à dignidade da pessoa humana, a direito da personalidade, e pedir um dano moral, não resolve o problema, porque o dinheiro jamais paga o afeto que você deixou de viver. Então, é muito sério dar a autoridade, a guarda e a vigilância nos próprios termos da lei da alienação parental para uma pessoa cuidadora ou curadora que não tenha condição de fazê-lo, que use de ardis como uma maneira solícita exagerada, uma acessibilidade exagerada, uma educação forçada, carinhosa, e muitas vezes uma paixão, né, por um idoso que inexiste, faça com que ela se prive dos seus e acabe fazendo contratos de doação que ela jamais gostaria de fazer em favor dessas pessoas que a alienam justamente para se beneficiar desses contratos, fazerem uniões estáveis, retroativas com essas pessoas, visando unicamente se beneficiarem das rendas, do patrimônio que essas pessoas tenham constituído ao longo da vida, se fazerem constar do testamento dessas pessoas, justamente por terem-nas feito acreditar que os que a amam não a amam, que os que a amam a abandonaram, e fazendo com que essa pessoa, muitas vezes, até mesmo judicialmente, diga que não quer a visita de determinados parentes que a querem, que estão pedindo judicialmente a sua visita, e essa pessoa venha se manifestar totalmente equivocada, porque manipulada, porque quando ela é velha, quando ela é idosa, independente de ela ser deficiente ou não deficiente, ela é fraca. Porque o que caracteriza a pessoa idosa é justamente essa fraqueza, essa dependência que pode ser por uma deficiência física ou por uma deficiência psíquica. Mas mesmo quando não haja propriamente uma deficiência física ou uma deficiência psíquica, que o professor Vitor já colocou tão bem o que acontece nesses momentos, mesmo quando não há essa deficiência, há uma perda de força na velhice. E essa perda de força abre espaço para o isolamento do idoso, das pessoas que lhe são próximas, e destrói os vínculos psicológicos, quando esses idosos dependem de cuidados e ficam debilitados em sua saúde, de uma maneira geral, não só psíquica, não só corpórea, mas na sua saúde num sentido maior, que é o sentido do bem-estar. A pessoa perde, de uma certa forma, o seu bem-estar e ela se torna manipulável. Então, eu acho que transportar as penalidades, como o professor Vitor acabou não falando, porque ele falou de tanta coisa e nesse ponto ele não falou, eu gostaria de colocar, né, quais seriam as penalidades, não só para punir, mas principalmente para afastar a prática da alienação familiar, para que o alienante deixe de praticá-la. O artigo 6º diz no inciso 1 que seria declarar a ocorrência da alienação parental e advertir o alienador. Então, declarar a ocorrência da alienação familiar e advertir aquele curador que está com a pessoa com deficiência física ou psíquica, ou aquele cuidador, que é a pessoa que cuida, mas não é um parente, de que cesse com aquela conduta. Inciso 2, ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor
alienado. Então, em favor do parente alienado, seja ele um irmão, seja ele um primo, seja ele um filho, qualquer parente que esteja alienado e que avise ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário que há um idoso passando por essa situação, deve ser ouvido. Estipular multa ao alienador. A pena pecuniária é muito importante, então, talvez estipular multa ao alienador faça com que a alienação familiar seja diminuída. Inciso 4, determinar acompanhamento psicológico ou biopsicossocial. Eu li, hoje estava lendo sobre a alienação parental e sobre a condição dos genitores, foi muito dito que essas pessoas genitoras teriam problemas de ordem de transtornos da personalidade, não são nem transtornos mentais, mas seriam transtornos da personalidade que envolveriam narcisismo, personalidade psicopática. Então, como ocorre isso com as crianças por meio dos seus genitores ou por meio dos seus avós ou todos aqueles que lhes têm deveres de cuidado, por estarem numa guarda, numa vigilância, numa autoridade, essa mesma análise deve ser levada para o caso da pessoa que aliena a pessoa idosa. O inciso 5 fala de determinar a alteração da guarda para a guarda compartilhada ou sua inversão. Acho muito importante, como foi dito, não é? A curatela é interessante que ela não seja uma curatela unitária, que possa ser uma curatela dividida entre algumas pessoas, para facilitar, inclusive, que isso não aconteça, que o idoso tenha a possibilidade de lidar com parentes diversos, então que seja uma guarda compartilhada do idoso que esteja de alguma maneira dependendo, ou dependente. 6, determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou do adolescente, transpondo aqui fixar o domicílio do idoso, para que seja fácil chegar ao domicílio dele, para que não seja difícil aquele parente que o ama, que o respeita, que se preocupa com ele, chegue perto dele. Inciso 7, declarar a suspensão da autoridade parental. Uma vez provada que aquela autoridade, que aquela pessoa que tem guarda, que tem vigilância, que tem alguma maneira de fazer a lavagem cerebral, fazer o que eu anotei aqui, a doutrinação do adulto, do idoso contra seus parentes, fazer com que essa pessoa seja afastada, porque é um mal psicológico muito grande que não tem como ser compensado, porque justamente na fase final da vida, quando não se tem mais o que fazer, então a pessoa morre sofrendo. E é terrível imaginar que nós tenhamos que conviver com isso. E é um ponto de muita dificuldade, porque imaginar que, principalmente, o idoso que possui deficiências tenha meios para dizer o que ele quer na autonomia que o professor Vitor tão belamente tentou mostrar, que é importante que exista, mas, nesse caso, como haver autonomia? Se a pessoa está sendo manipulada, se a pessoa está sendo alvo de mentiras, como manter a autonomia? Ela não tem mais autonomia nenhuma. Nesse momento, ela está psicologicamente abalada, ainda que ela não seja uma pessoa com deficiência, e ela não vai ver as coisas como são, para o seu mal-estar cada vez maior. Então, são colocações singelas, mas apenas para despertar a sensibilidade para um tema que realmente despertou muito a minha sensibilidade, agradecendo mais uma vez a oportunidade de ouvir tão belas preleções, tanto do professor Vitor, principalmente, que nos brindou com uma palestra tão completa, e sua também, Lilibete. Obrigada. Fabiana, muito, muito, muito obrigada. Achei muito especial essa interpretação, né, do artigo 6º, né, voltado para a proteção integral do idoso, foi muito boa mesmo, eu acho que provoca a nossa reflexão, né, provoca a gente a uma interpretação sistemática, como também falou o Vitor, e nos dá, assim, eu acho que só reforça a nós do APAR que realmente a lei precisa ser melhorada e não revogada, né? Isso só mostra que a lei realmente precisa ser melhorada,
ampliada, né? Ampliar os personagens de proteção, né? Então, eu te agradeço imensamente, agradeço ao Vitor também, que foi uma palestra especial, como sempre. Como a gente falou, né? O Vitor agora está figurinha fácil aqui do APAR, vai continuar figurinha fácil, tá, Vitor? Desculpa. E Fabiana também. Então, vamos abrir aqui para as perguntas. Tem 2 perguntas aqui para o Vitor. Né? A primeira, Vitor, então, é o Decreto Federal número 10.502, caso prevaleça, pode ser considerado um instrumento estatal de alienação comunitária das pessoas portadoras de necessidades especiais? O que você acha? Bom, Lilibete, esse decreto, vamos dizer assim, que ele tem gerado aí algumas notícias pavorosas nos últimos dias, né? Sobretudo em razão da péssima atuação do nosso ministro da Educação, né? Que teve falas aí realmente preocupantes, né? Por um lado, pavoroso, mas é bem preocupante. Também, por outro lado, né, tivemos, acho que foi ontem, hoje, a audiência pública, né, no STF também sobre esse tema. Então, né, um tema que tem chamado a atenção. Bom, assim, 2 pontos, né, que eu vou falar aqui, né? Foi o Fernando, na verdade, que fez essa pergunta. Fernando, eu particularmente, Vitor, eu não tenho dúvidas sobre a inconstitucionalidade de diversos pontos desse decreto, tá? Apesar desse decreto dizer que ele também, né, tem como finalidade a inclusão, né, logo no seu início, eu não tenho dúvidas sobre a minha defesa a respeito, né, de diversos pontos inconstitucionais desse decreto. Então, assim, eu já começo com essa questão, mas aí você me faz um exercício de construção, assim, caso ele prevaleça, né? Ou seja, não sendo considerado, declarado inconstitucional, se ele pode ser um instrumento estatal de alienação comunitária. Eu tenho muita dificuldade, assim, Fernando, de refletir sobre esse tema, né? Por uma série de motivos, assim. Primeiro, porque realmente toda a minha pesquisa, enfim, né, o próprio Instituto da Alienação Parental, ele é visto dentro das relações privadas, ou seja, dentro das relações familiares. Então, eu teria uma primeira dificuldade de verificar a alienação por parte do Estado, né? Não estou querendo dizer que não é possível, mas assim, eu tenho uma dificuldade e realmente a gente deveria esgarçar ou fazer uma interpretação que foge do âmbito mesmo da lei da alienação parental, porque não é o mesmo fundamento, e também do próprio abuso do direito, assim. Acho que a gente teria essa dificuldade grande de fazer essa reflexão, Fernando. E, por outro lado, né, nem alienação dentro de relações familiares, seria uma alienação comunitária, né? Ou seja, impedindo que pessoas, e aí vamos tirar o portadores de necessidades especiais, mas impedindo que pessoas com deficiência pudessem ser incluídas dentro dos ambientes escolares, né? Assim, pensando muito rapidamente com você, Fernando, eu particularmente pensaria em outros instrumentos. Se eu tivesse que, né, caso esse decreto, né, que eu estou torcendo muito, ele não prevaleça, tá, Fernando? É uma torcida bem especial minha, mas caso esse decreto prevaleça, eu acho que a gente deveria pensar em outros instrumentos, né? Para tentar, de alguma maneira, né, extirpar esse decreto do nosso ordenamento ou pensar em outros instrumentos para tentar amenizar seus impactos, caso ele permaneça. Não sei se por meio dessa reflexão de alienação comunitária, não sei se seria principal, porque, veja, de que maneira eu iria, né, sancionar o Estado? Seria o quê? O dano moral do Estado, né, por permanecer, mas assim, ele já tendo passado por uma casa constitucional e sendo declarado constitucional, então assim, eu tenho muita dificuldade de compreender um pouco como a gente utilizaria isso que você denominou de alienação comunitária, né, por parte do Estado. Mas pode ser uma dificuldade minha, assim, não saberia mesmo te responder além disso, a não ser afirmar categoricamente que eu entendo que é um decreto inconstitucional e que penso que outros instrumentos seriam cabíveis aqui, né, a atuação de outros órgãos, né, mas não por meio de um instituto que eu desconheço, que é a alienação comunitária, e aí não sei como que isso funcionaria, seria dano moral, né, qual seria a sanção do Estado? Fico me perguntando aqui, Fernanda, talvez até te ouvir seria importante dentro dessa linha. E uma outra
pergunta, calma aí que a Elisa... Você já fez outra pergunta, Lilibete? Não, pode, mas eu já te passei, você pode Eu posso responder. ler, você passou pelo WhatsApp. Eu Pode. acabei tendo a questão da Elisa ali passando aqui no chat de custos vulneráveis, e Sim, depois quero ouvi-la também, né? Como sempre, eu vi a sim, Elisa sempre especial. Mas eu vou ler sempre. aqui, tá, Lilibete? A pergunta, eu não sei quem fez, desculpa, mas diz que nos casos em que não há alienação parental, mas abandono por parte de alguns familiares de pessoas com deficiência ou idoso, qual a melhor forma de agir? Se é cabível insistir na integração desses familiares e somente produzir provas daquilo que foi abandono, assim. Bom, vamos lá. A primeira parte, né, aqui foge de uma situação de alienação, né? Então seria quando eu ouço, né, quando eu li abandono, eu penso exatamente idosos que literalmente ficam desamparados, assim, são colocados para fora de casa. Foi essa a ideia que me passou. A gente tem algumas questões, alguns instrumentos, né? A própria Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, né, que prevê aí algumas medidas, né, interdisciplinares, né, mas, sobretudo, a instituição de longa permanência para idosos, né, a ILPI, que também poderia ser pensada. Então, assim, há situações em que é impossível mesmo, eu não gosto do termo reinserção, né, mas é impossível a colocação novamente daquela pessoa idosa, vou me apropriar do termo colocação na do ECA, mas é impossível a colocação da pessoa idosa dentro daquele núcleo familiar. Apesar de ser, né, obrigação deles, teria outros instrumentos, então, assim, eventualmente dano moral, enfim, mas em alguns casos não resta mesmo outra alternativa que senão a colocação em instituição de longa permanência para idosos, assim. Pessoa com deficiência também seguiria a mesma lógica, mas se abandono, né, para quem fez a pergunta, foi esse significado, assim. É um abandono afetivo ou é abandono, né, no sentido de desamparo, o idoso, né, tá fora do seu núcleo familiar, não está sendo cuidado por nenhum parente. Se for abandono afetivo, né, para concluir minha resposta, o abandono afetivo, de fato, né, a gente tem poucos instrumentos hoje, assim, o dano moral acaba sendo uma das principais vias, né? Porque, veja, até naquilo que a gente pensa e reflete para criança e adolescente que sofreu abandono afetivo, ou abandono moral, termo que se preferir, né? Abandono afetivo nem sempre é o melhor termo, mas vamos utilizar aqui o termo mais midiaticamente aceito, por assim dizer. A gente pensa também hoje nas possibilidades, né? De alteração do sobrenome, exclusão do sobrenome normalmente paterno, né? Mas ou materno, do genitor que abandonou afetivamente. A pessoa idosa, não sei se nesse momento da vida a exclusão do sobrenome, que na verdade é dela, serviria nesse caso, né? Segundo, eventualmente aí a gente pode pensar aqui, né, deserdação, né, a projeto de lei, inclusive, falando da deserdação em caso de abandono afetivo, é possível cogitar aqui também, para além do dano moral, né? Então, assim, mas restam poucos instrumentos, né? Porque realmente é uma situação delicada e difícil. Mas é possível refletir também sobre outros instrumentos, nesse caso, para além do dano moral. O dano moral seria o principal, né? Seria o mais utilizado. Mas naquela linha, gente, porque aqui minha fala não é sobre responsabilidade civil. Eu até tenho refletido um pouco sobre isso para falar de cyberbullying, mas, assim, a responsabilidade civil, apesar de ser o primeiro instrumento a ser convocado, deve sempre ser pensado como um remédio excepcional. É literalmente a campainha de alerta, como diz o Stefano Rodotà, né? Então, assim, o dano moral ele é utilizado porque às vezes não tem outro instrumento, porque a lei não foi bem elaborada, a lei não foi elaborada ainda, a gente não tem um estatuto específico sobre aquela questão, mas a gente deve pensar também que ela não pode ficar sendo eternamente utilizada como instrumento, porque, né, dinheiro nem sempre compensa, né? E aqui é um caso clássico para mim de que o dinheiro pode até ajudar em determinadas situações, obviamente, né? A gente é, né, um país aí que vive, né, dentro de uma situação que alguma soma, né, de dinheiro pode ajudar, mas que o dano efetivamente sofrido não vai ser compensado. Mas é um instrumento que a gente vem tendo nos últimos tempos aí, né? Infelizmente. Obrigada, Vitor. Então, vamos abrir para o Fernando falar e depois para a Elisa falar. Fernando, quer fazer um comentário do que o Vitor falou, da sua pergunta? Não, oi, Lilibete. Boa noite, pessoal. Boa noite, Vitor. Não, que eu fiz a pergunta, até pensando aqui na minha concepção, a lei de alienação parental, ela abarca a familiar e a comunitária. Que aí, essa comunitária é um visual mais amplo,
porque até quando ele fala que é um ato de alienação parental você mudar de cidade sem autorização do outro cônjuge, do outro genitor, tem até jurisprudência que fala que uma das razões para essa fixação é que a cidade base de residência em guarda compartilhada tem que ser a que a criança exerce com continuidade a sua convivência familiar e comunitária, que eles reconhecem a importância dos vínculos comunitários. Que aí essa lei, quando me veio à cabeça, veio um retrocesso social assim enorme, que eu tenho uma lembrança muito forte na minha mente, quando eu devia ter os meus 7, 8 anos, a minha mãe me levou na casa de uma amiga dela que tinha uma filha com síndrome de Down. E naquela época, a criança com síndrome de Down era escondida dentro de casa, não podia sair. E era uma coisa que impactou, que era a criança, quando a gente chegava, quase escondia a criança não podia brincar com a gente, era uma coisa assim, teratológica. E hoje eu vejo os meus filhos, todos eles têm essa inclusão, todo mundo tem na sala, e para as crianças não afeta nada. Eu nunca vi ninguém reclamar, muito pelo contrário. Tem um poder de criança e adolescente de agregar e de tipo, abraçar e proteger essa criança, que eu acho que isso daí vai ser um impacto assim, muito grande. Eu acho que mesmo não sendo declarada a inconstitucionalidade, só esse impacto que vai gerar na vida dessas crianças, eu acho que cabe sim uma reparação moral do Estado. E até porque isso daí não tem como você mensurar. E tem coisas que aqui em Minas tem até foi fechado um acordo agora que me remete também muito a isso, é o caso das crianças que foram afastadas dos pais por causa que tinham hanseníase, que eles levavam para as vilas. Tudo bem que aí aplicava a convivência familiar também, mas já aí gerou indenização. O Estado hoje fez um grande acordo, uma ação civil pública e está indenizando. E nesses casos, eu acho que cabe, sim, eu acho que essa alienação comunitária, principalmente enxergando como, vamos dizer, uma violência institucional, eu acho que se a gente abrir um pouco a mente, eu acho que dá para encaixar até na lei de alienação parental. Mas só para fechar, talvez assim, pensar no controle de convencionalidade, né, apesar de eu não ser especialista nesse tema, em outras questões para afastar completamente, expurgar esse decreto, me parece que talvez, Fernando, seja até mais útil do que um dano moral, né? Porque aí a gente pode ter a condenação em dano moral, mas ao mesmo tempo manter esse decreto, né? Então, assim, tem que pensar em outras formas. Se o controle de convencionalidade não der conta agora, talvez de convencionalidade. Só isso. Exatamente, Vitor. Aí a questão da alienação comunitária é mais um argumento para derrubar o decreto. Certo. Então, passo a palavra agora. Obrigada, Fernando. E abro agora para a Elisa falar. Boa noite, Elisa. Oi, boa noite, gente. Ainda estou dentro do carro, estou chegando em casa. Então, peraí, deixa eu trazer para perto. Caramba, tá um pouco escuro, né? Deixa eu tentar achar aqui um lugar melhor. Tá dando para te ouvir bem. Desculpa. Fernando, eu tenho uma consideração em cima do que você falou, que é o seguinte: se você pensar que se o julgamento, infelizmente, mantiver o decreto, a gente não vai ter como falar em alienação nem em violência estatal. Porque se o decreto for considerado válido, a gente vai excluir qualquer traço de irregularidade ou de ilicitude contra o Estado. Então, eu reforço aí o que o Vitor falou, que o julgamento que vai surgir no STF é muito importante. Isso vai ser muito determinante para qualquer consideração futura que a gente possa ter. Agora, o que eu tinha comentado, Vitor, sobre custos vulneráveis é da minha posição de defensora pública, aqui no escuro nesse momento, mas da minha posição de defensora. Porque essa tese ela é muito sedutora e, infelizmente, acho que você sabe tão bem quanto eu que a gente não escreve para dizer que alguém está errado, você escreve para construir algo novo. Mas dentro da defensoria, essa tese esse nome custos vulneráveis, ele não é pacífico. Eu escrevi sobre isso e eu tenho pelo menos 4 outros grandes nomes da defensoria, dentre eles José Augusto, que participou do CPC de 2015, que a gente não concorda, existe uma corrente aí que não concorda com esse uso. Tentando resumir muito,
ele é um título, um nome que é muito utilizado para defensorias que têm um enfraquecimento político e que não conseguem exercer as atribuições que estão na lei orgânica da defensoria. Porque no artigo 134 da Constituição e no artigo 4º da Lei Complementar 80, já existe a previsão de tutela coletiva de direitos de pessoa com deficiência. Então, a gente não precisa de nenhum outro título, de nenhuma nomenclatura especial para fazer essa defesa. Ela já é prevista em lei. Então, a gente tem aí esse conflito. Tanto que, se você observar o nome custos vulneráveis, ele surge em determinadas defensorias, não nas grandes defensorias como Rio, São Paulo e Minas, que são muito tradicionais, mas elas surgem em outras que não têm essa tradição. E uma crítica muito mais específica é que nenhuma tese aceita de custos vulneráveis, ela consegue traçar quais os requisitos de intervenção. Então, fica muito a critério do defensor, o que é um sentido oposto ao critério de defesa da sociedade que o MP tem. Então, o que qualquer defensor acha que é vulnerável ou que precisa intervir, ele intervém. Então, é um critério altamente subjetivo. Então, eu te pediria para ter cuidado, eu posso te apresentar essas contestações, existe um trabalho publicado por um defensor de São Paulo, num congresso da ANADEP, mas não toma essa expressão como aceita, porque ela não é. E no Rio de Janeiro, pelo menos, ela não é utilizada, a não ser em situações profundamente excepcionais. Inclusive, eu mesma fiz uma ação de benefício previdenciário para uma adolescente autista que está em acolhimento. Eu não usei a tese e o processo passou. Não houve questionamento da minha legitimidade enquanto defensora, porque isso não é um problema. Isso daí é uma questão muito mais setorizada. Então, era esse o ponto, assim, para eu colocar. Obrigada, Lili. Beijo. Eu que agradeço, Elisa. Vitor, quer falar alguma coisa? Não, imagina. Acho que, na verdade, é só complementar. Utilizei mais como um termo que é utilizado por alguns autores, né? Não, talvez para ampliar desnecessariamente a atuação da defensoria, mas exatamente naqueles pontos que o próprio EPD, quanto o Estatuto do Idoso, principalmente quando trata das situações de risco ou da especial vulnerabilidade de pessoa com deficiência. Então, não era para ampliar o escopo ou se o termo era utilizado genericamente, não. E também meu estudo não foi sobre a questão dos custos vulneráveis, né? Foi mais um termo utilizado mesmo dentro dessa linha. Obrigada, Vitor. Eu acho que o Daniel tinha levantado a mão e depois ele tirou a mãozinha. Daniel, você ainda quer perguntar alguma coisa? Ou não? Não? Acho que a Bruna quer perguntar alguma coisa. Bruna, fica à vontade. Gente, eu não gosto normalmente de discutir casos práticos, mas confesso que fui instigada pela Coxia a trazer o caso do Cid Moreira. E aí me causou uma certa surpresa que eu vou utilizar o termo requerimento de interdição, apesar de não utilizá-lo, que eu não gosto, mas está previsto no CPC, né? Eu gosto do requerimento de curatela, mas foi feito esse pedido de interdição pelos filhos, acusando, na verdade, a atual esposa do Cid Moreira de maus tratos e cárcere privado e tudo mais. É óbvio, a gente não tem acesso às informações do processo, a gente não tem como discutir o processo em si, mas o que eu queria trazer é um outro ponto. Depois de ser noticiado, me julguem, mas eu sigo o Cid Moreira no Instagram, e aí eu fui dar aquela olhada com mais atenção à conta do Instagram do Cid Moreira, e me chocou muito como a vida dele é colocada no Instagram. Ele comendo, ele andando, ele na cadeira de rodas, ele tudo.
A gente tem trazido esse tema na alienação parental em relação à exposição que as famílias têm feito das questões particulares e questões que, na verdade, são sigilosas, que correm em segredo de justiça, que não deveriam ser veiculadas, e isso como um instrumento de alienação parental na medida em que elas são expostas no Instagram, feitos enquetes, stories e tudo mais. E aí eu me vi justamente visualizando aquilo no caso do Cid Moreira, como a exposição da vida dele foi colocada nas redes sociais. E aí eu queria saber de vocês, Fabiana, Vitor, se vocês veem isso como uma exposição excessiva, se vocês sabem do caso, e se vocês acham que isso pode ser, sim, uma alienação familiar. Posso falar? Claro. Acho que alienação familiar não, mas certamente uma lesão a direito da personalidade, caso ele esteja numa situação constrangedora, vamos colocar assim, muito sensível, muito exposto, com certeza uma lesão a direito da personalidade dele, sim. Mas a alienação parental, o afastamento dele, ou alienação familiar, como está sendo melhor dito, afastamento dos parentes, aí me parece que não, porque afasta muito do conceito, né? Creio eu. Não, é porque... deixa eu só contextualizar um pouquinho por conta das notícias, né, que circulam. Na verdade, os filhos fazem esse requerimento de interdição, acusando de um processo demencial, e que ele estaria sendo submetido a cárcere privado, que ele não teria mais condições de gerir a própria vida e que a mulher está, na verdade, se apossando da vida dele. Automaticamente, cresceu o número de publicações de vídeos tentando fazer essa demonstração dessa capacidade dele, entendeu? Foi essa minha percepção quando eu fui olhar o Instagram assim, com mais atenção, em relação ao número de postagens e tudo mais, e dessa exposição dele dentro do Instagram, que me parece que não é gerido por ele. Sim. É muito difícil. Eu só queria acrescentar um ponto. Depende da prova. A prova, eu acho que é essencial no caso desses. É uma situação que você não tem o que dizer, assim, olhando para o Instagram, pode ser um indício, né? Mas certezas, só com prova, com análise, assim, nos casos de alienação familiar, a gente vê a figura do psicólogo, a figura de outras pessoas que trabalham com assistência social, para embasar o posicionamento tanto do Ministério Público, no caso ou da Defensoria, como também o do juiz, para saber se realmente houve a alienação. Eu acho que é um indício. O que você acha, Vitor? Deixa só a Sabrina falar antes, e aí eu menciono alguns pontos. Um ponto a mais nesse caso que eu acho bem interessante é que o Cid mesmo se posiciona falando, não, eu estou bem, eles que, enfim, saíram da minha vida, não quiseram continuar com a relação familiar. Então, assim, como a gente equilibra essa questão de dar autonomia, dar a voz para o idoso e, ao mesmo tempo, trabalhar essa questão de que ele pode estar alienado. Ele pode estar alienado, ou ele pode estar exercendo a liberdade de expressão dele de falar, não, eu estou bem, eles que quiseram se afastar. Acho que é uma discussão bem complexa e é muito difícil a gente pegar essas nuances. Bom, vamos lá. Acho que um ponto central aí é exatamente verificar se, de fato, o Cid Moreira tem algum tipo de capacidade restringida, ou seja, se, em virtude de uma deficiência mental e intelectual, ele tem alguma dificuldade de expressar sua vontade nos termos do artigo 4º do terceiro inciso. Porque uma vez que não se verifique, né, e aí o Cid Moreira está fora, apesar de ser pessoa idosa, está fora, a não ser uma vulnerabilidade, vamos assim dizer, intrínseca, né, contingencial da própria finitude da vida, ele não está numa situação de risco, até uma prova, né, em contrário.
E o próprio Cid Moreira, portanto, vem demonstrando, apesar de a gente, né, eventualmente ser necessário algum tipo de prova, né, como um laudo, mas vem demonstrando que ele tem autonomia para decidir com quem ele quer manter laços familiares. Então, a gente não está falando de um afastamento induzido, promovido por enquanto. Tanto esse caso pode retratar uma hipótese em que a atual companheira dele, ou mulher, não sei se ela é casada ou não estável, realmente esse detalhe eu não sei nas notícias, mas que a mulher dele pode sim estar se aproveitando de eventual comprometimento psíquico, né, para incutir nele um afastamento dos seus filhos, seja por diversos fatores que a gente não vai conseguir identificar agora, ou ainda uma decisão autônoma, consciente dele, de nessa fase da vida não mais querer manter vínculos tão próximos com os filhos, seja por motivos que ele, né, possa ter ao longo da vida, de um afastamento dos filhos antes, né, de um não cuidado dos filhos, enfim. Então, assim, acho que é um tema que a grande discussão, Bruna, é exatamente verificar se há alguma vulnerabilidade agravada, no sentido de que ele tem alguma restrição de capacidade que pode estar sendo levada em conta pela mulher e ela está promovendo essa alienação. Mas enquanto a gente tem como presunção a plena capacidade do Cid Moreira, a sua autonomia para estabelecer seus laços e manter suas potencialidades afetivas ou não mantê-las, eu particularmente acho que esse caso, até uma prova contrária, não é caso de alienação familiar. Assim, me parece, por mais que possa ter aumentado o número de posts no Instagram, o Instagram provavelmente não é ele que está fazendo, porque logicamente no caso do Cid Moreira, tem uma natural dificuldade com o uso de plataformas digitais, o que é natural, mas ainda assim não há nenhuma prova cabal, tirando esse pedido, né, de fixação da curatela, mas nenhuma prova cabal de que ele, né, apresenta algum grau de incapacidade, que ele tem algum comprometimento psíquico, que de fato ele está sendo influenciado. E aí, quando a gente fala influência aqui, né, gente, é influência no sentido de pessoas que vulneráveis o suficiente ou que estão incapazes, relativamente incapazes, e que possam sofrer essa influência, no sentido de captação dolosa de uma vontade. Não é influência no sentido, né, de conversa entre pessoas maduras e capazes que podem ou não se afastar de determinados parentes. Né? Acho que todo mundo aqui já se afastou de algum parente ao longo da vida, isso é natural, isso não é alienação parental, isso não é alienação familiar, né? Isso às vezes é salutar, né, Vitor? Isso é salutar, né? Então, assim, é natural, às vezes, filhos que não tiveram boa convivência com pais, não estou nem falando de alienação parental, não, estou falando de convivência mesmo. Não tiveram uma boa convivência, tem um afastamento natural, ver o pai uma vez ou quando pode, ou uma vez na vida ou na morte, de pais que também ao longo da vida não tiveram, talvez, um bom relacionamento, ou tiveram alguma briga em algum momento e se afasta. Irmãos, né, sobretudo, que brigam por diversos motivos também se afastam. Então, assim, isso me parece que não é um processo de alienação, né? Se a pessoa for capaz, autônoma, é um processo natural dentro de um ambiente familiar, né? Me parece que, por enquanto, partindo de uma presunção de capacidade do Cid Moreira, não me parece alienação, a não ser que fique comprovado que realmente a curatela é necessária, né, Bruno? E aí ela realmente vem incutindo falsas notícias, informações, aí é diferente. Mas se não tiver nenhum indício disso por enquanto, não me parece que é alienação familiar, não. E eu acho que só concluindo esse raciocínio, né, que a Fabiana falou da autonomia, quantos filhos não respeitam os novos relacionamentos dos pais, em especial quando os pais estão idosos, porque acha que vai ter que dividir herança, e aí vem todo um viés patrimonialista. Então, assim, é muito difícil, é uma ponderação de interesses bem interessante esse do Cid Moreira. Eu acho que nessa ação de interdição, né, muita coisa vai poder ser dita numa audiência, né, de primeiras impressões, e que às vezes eu possa ouvir outras pessoas e que seja feito um estudo psicológico, mas realmente eu acho que pode ser que tenha uma alienação familiar ou que tenha realmente uma intolerância dos filhos e um viés patrimonialista aí, né? A gente tem que pensar dos dois lados. Bruna está satisfeita? Tudo bem? Então, eu vou passar a palavra para o Daniel, que ele tinha caído e ele voltou. Daniel, pode fazer a sua pergunta. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de entender melhor sobre o que seria alienação comunitária. Eu não conheço exatamente esse conceito, conheço alienação parental, mas alienação comunitária eu não estou familiarizado sobre o que seria exatamente.
Vitor, quer responder? Na verdade, foi uma provocação feita pelo Fernando, né, por conta de um decreto, né, Vitor? E aí você, enfim, pode desenvolver. Na verdade, assim, eu vou fazer 2 observações rápidas, talvez o Fernando possa, né, falar com mais propriedade. Eu até entendo que que a alienação possa dizer respeito não somente à convivência familiar, mas também comunitária, mas eu, particularmente, e aí a visão do Fernando é uma visão que talvez conflita um pouco com a minha percepção sobre o tema, não compreendo dentro da vocação da lei da alienação parental também formas de você punir ou sancionar a comunidade ou outras pessoas não envolvidas dentro da dinâmica familiar, ainda que eu possa entender família no sentido mais amplo possível, tá? Mas outras pessoas não envolvidas dentro do ambiente familiar, como também eventuais destinatários dessa lei. Então, assim, até entendo que também causa prejuízos a retirada de convivência familiar daquela criança ou aquele adolescente, mas não consigo entender dentro do escopo de proteção da lei, né? Então, é só uma diferença. Acho que o direito de convivência comunitária é um direito constitucional, né, afirmado, protegido, só não entendo que dentro do escopo dessa lei tem como a gente também ter como destinatários ou sancionar a comunidade ou determinados agentes na comunidade identificados a partir da proteção dada pela lei da alienação parental. Então, eu particularmente não consigo enxergar o termo alienação comunitária, embora também possa entender que ali se protege também a convivência comunitária, né? Só essa observação que eu queria fazer. Perfeito, Vitor. Fernando quer fazer alguma observação para complementar o que o Vitor falou ou não? Não, Lilibete, só para o Daniel pensar mais ou menos, Daniel, vamos dizer assim, que a alienação comunitária, a criança está inserida no ambiente de escola, de atividades curriculares como natação, judô, essas coisas, e por uma decisão egoística de algum pai, de alguma mãe, de algum parente, de algum cuidador, ela é excluída sem motivação desse ambiente, causando ruptura dessa convivência comunitária que ela teria. E nessa questão que o Vitor falou, o Vitor, ele não deixa de ter razão no que ele fala, tá? Até boa parte da construção que ele faz, se eu for parar, eu não tenho como nem rebater, mas eu acho que dá para pensar as duas coisas, que às vezes uma alienação parental pode causar um dano ricochete na convivência comunitária. Imagina, Fernando, eu nem sei nada sobre esse tema. Eu estou pensando aqui em voz alta, na verdade. É uma reflexão em voz alta, mais nada. Uma reflexão superficial, ainda por cima. Mas, ô Vitor, isso que é bom, você reflete, daí eu reflito daqui, a gente vai construindo. O direito é construído assim. Mas é isso, assim, eu não consigo pensar, por exemplo, se eu retiro daquela convivência comunitária, né? Eu vou sancionar o pai, assim, né? Eu consigo ver um pouco essa construção, Vitor, quando a gente está falando da Convenção de Haia, né? Porque quando a gente fala em residência habitual, a gente fala também em convivência comunitária, né? Os laços afetivos que são feitos na escola, que são feitos justamente nessas atividades extras, que assim ultrapassa a convivência familiar, né? A residência habitual é justamente esse conceito mais amplo, né? Porque tem uma mãe lutando num país, um outro pai lutando no país. Então, o conceito de residência habitual leva em consideração essa convivência comunitária. Então, nesse ponto, isso é um elemento que a gente pode considerar dentro de uma ponderação de quem vai ficar com, né, o cuidado direto do filho. Elisa já botou a câmera, a Elisa está nervosa, a Elisa quer falar. Oi. Eu acho que aí a gente vai ter que trazer elementos lá do direito da infância para entender o que é a convivência comunitária. E aí eu diria que a gente vai ter que olhar o ainda vigente, o Plano Nacional de Convivência Comunitária e Familiar de 2014, hoje, né, modificado, mas na época era do Ministério de Direitos Humanos, para pensar sobre isso. Porque convivência comunitária, pelo menos o direito das famílias, ele não trabalha com esse conceito, deveria, mas não trabalha. Então, o conceito e o sentido disso a gente vai encontrar no direito da criança e do adolescente, e ele vai entender que é o local habitual que a criança convive, e quais os vínculos comunitários no sentido social, de local, de bairro, de pertencimento, para além da sua própria família que a criança mantém.
E, de alguma forma, a criança ela não mantém um único vínculo comunitário, ela mantém múltiplos. E aí a gente falar eu nem gosto da expressão alienação, eu questionaria, né, eu faria uma reflexão sobre o próprio uso do termo alienação, então eu vou usar, por enquanto, o descumprimento desse direito à convivência comunitária. A gente teria que observar muitos campos de pertencimento dessa criança. Então, acho que vale aí uma olhada no que o direito da criança e do adolescente pode contribuir, principalmente sobre o plano, que é um elemento, é um dado objetivo, é uma norma objetiva para a gente refletir. Maravilha, Elisa, te agradeço sempre a participação bem precisa, como uma boa virginiana que você é. Obrigada. Gente, alguma outra pergunta? Não? Então, Vitor, Fabiana, só tenho a agradecer a vocês, né, pelas palestras, por ter aceito o nosso convite, por ter feito parte aqui da nossa segunda conferência. A gente ficou muito feliz com a participação de vocês. A gente agradece porque acho que o idoso tem um lugar, merece ser debatido, né? Merece esse encontro, esse momento de conversa e que tenhamos mais encontros que a gente possa, né, falar sobre o idoso, a proteção do idoso, falar sobre essa vulnerabilidade. Eu vou passar a palavra à Sabrina, que vai fazer os nossos avisos paroquiais do nosso último dia e que vai encerrar esse encontro. Muito obrigada. Obrigada, Lili. Obrigada também pelas suas contribuições. Nossa, sua mediação assim, foi importantíssima e essencial para que a gente enriquecesse o debate hoje. Bom, então vamos para o resultado do nosso sorteio do livro A Capacidade Civil das Pessoas com Deficiência, os Perfis da Curatela, do nosso querido professor Vitor. Quem ganhou foi a Ana Carolina MG Jardim. Eu acho que ela não está presente hoje, mas, enfim, depois a diretoria faz o contato, a grande Felizarda, que ganhou o livro. E, enfim, vamos encerrar aqui falando que a gente vai ter nossa quarta conferência e última no dia 31, na próxima terça, também com início às 20 horas. E vamos ter a presença dos professores Marcelo Truzzi e da professora Fernanda Barreto. Então, é isso. Encerramos nosso terceiro dia. Muito obrigada pela presença de todos. Queria agradecer o Gustavo Andrade, professor da Universidade Federal de Pernambuco, que está com a gente. Eu acho que ele saiu, mas eu tinha percebido, o Gustavo ainda está conosco. Obrigada. Até mais, gente. Boa noite a todas e a todos. Até mais, Vitor. Até mais, Lili. Até mais Fabiana. a todos. Tchau, muito tchau. obrigada. Beijo, Bruna. Beijo, Lili. Boa noite. Prazer, Bruna, Sabrina. Beijo. Até logo. Elisa, pode parar a gravação, por favor?